Boa noite a todos. Sou o contador de histórias. Estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, inscrevam-se no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. Eu cresci em um lar onde o amor não foi distribuído uniformemente. Minha infância foi uma mistura caótica de responsabilidades precoces e silêncios pesados. Éramos 4 irmãos, e minha irmã mais velha, Bárbara, sempre assumiu o papel de mãe quando nossa verdadeira mãe estava ausente. A vida nos obrigou a crescer rápido, muito rápido. Quando nosso 4º irmão nasceu e nossa mãe ficou confinada ao hospital devido a complicações pós-parto. Esse evento mudou tudo. Meu pai trabalhava muitas horas, e o fardo de cuidar da casa caiu sobre Bárbara e eu. Eu ainda me lembro daqueles dias, cinzentos e pesados, como se toda a casa estivesse envolta em um véu de tristeza e exaustão. Mas nada nos preparou para lidar com Hugo, nosso 3º irmão, que tinha 9 anos na época. Hugo era diferente. Desde que começou a andar, algo nele parecia estranho. Como se lhe faltasse aquela centelha que você vê nos olhos de outras crianças. Mas o que parecia apatia logo se revelou algo mais sombrio. Não posso dizer exatamente quando começou, mas havia sinais. Pequenas coisas no começo, brinquedos quebrados que não poderiam ter sido danificados por conta própria, animais da vizinhança que desapareceram misteriosamente, e aquele estranho prazer que Hugo parecia sentir quando os outros sofriam. Bárbara e eu tentamos manter tudo sob controle, mas Hugo era um furacão de caos. Era como se ele gostasse de nos desafiar, como se soubesse que estávamos exaustos demais para confrontá-lo. Uma noite, logo após nosso novo irmão chegar, estava chovendo muito. O som da tempestade enchia a casa, e Bárbara e eu tentávamos dormir enquanto Hugo, como sempre, rondava os corredores. Algo no ar me acordou. Uma sensação estranha, um instinto que eu não podia ignorar. Levantei-me e fui até a cozinha procurar minha irmã. Eu a encontrei tremendo. No centro da mesa estava uma faca, uma das grandes, e Hugo estava parado na frente dela com um sorriso que não era de criança. Seu olhar vazio, mas ao mesmo tempo cheio de algo indescritível, estava fixo nela. Bárbara conseguiu desarmá-lo, mas naquela noite algo mudou em nós. Hugo não era uma criança travessa. Ele era outra coisa, algo perigoso. As semanas seguintes tornaram-se um campo de batalha. Não podíamos contar ao meu pai. Ele estava muito preocupado com minha mãe e o novo bebê. Mesmo que quiséssemos, como poderíamos explicar o que estava acontecendo? Como explicar que nosso irmão, de apenas 9 anos, parecia ter uma capacidade infinita para a crueldade? Então, ficamos quietos e lidamos com Hugo o melhor que podíamos, sempre esperando que fosse apenas uma fase, mas não era. Hugo parecia se alimentar do nosso medo. Uma tarde, enquanto estava chovendo novamente, Bárbara e eu estávamos cuidando do bebê na sala. A tempestade lá fora era violenta, com trovões sacudindo as janelas. Hugo apareceu de repente, seu rosto impassível, segurando um jarro cheio de algo obscuro. Antes que pudéssemos reagir, ele jogou o conteúdo sobre a mesa. Era ácido. Ele tinha tirado isso das ferramentas de meu pai. A mesa ficou destruída, mas a pior parte foi a mensagem que ficou clara para nós. Hugo não tinha limites. Depois daquele incidente, minha irmã e eu começamos a nos revezar para observá-lo. Um de nós sempre tinha que ficar acordado enquanto o outro dormia, mas o cansaço era insuportável. A casa, já cheia de tristeza pela ausência de minha mãe, tornou-se um lugar hostil onde cada canto parecia esconder uma ameaça. Até mesmo o som da chuva, que costumava me relaxar, se tornou um lembrete de que o perigo estava próximo, sempre espreitando. Houve uma noite que eu nunca esquecerei. Estava chovendo mais forte do que nunca, e o bebê estava chorando incessantemente. Bárbara estava tentando acalmá-lo enquanto eu verificava se as janelas estavam fechadas. Foi quando eu ouvi um barulho no quarto da criança. Meu coração parou. Corri e vi Hugo parado ao lado do berço, segurando um travesseiro. Seus olhos encontraram os meus. Pela primeira vez, eu senti verdadeiro terror, como se estivesse enfrentando algo desumano. Ele não disse nada,
Apenas deixou cair o travesseiro e saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Eu não dormi naquela noite. Sentei-me em frente à porta do quarto dele com um pedaço de pau na mão, tremendo com cada estrondo de trovão que ecoava lá fora. Eu sabia que não poderia continuar assim, que algo tinha que mudar, mas não sabia o que fazer. Como proteger sua família de alguém que é parte de sua família também? Como admitir que uma criança pode ser tão perigosa? Quando nossa mãe finalmente chegou em casa, a situação acalmou-se um pouco. Hugo parecia controlar-se na presença dela, mas Bárbara e eu sabíamos que ele não havia mudado. Ele estava apenas esperando. Às vezes eu o pegava olhando para mim do outro lado da sala com aquele sorriso que fazia meu sangue gelar. Anos depois, quando finalmente deixamos aquela casa e fugimos de Hugo, a tensão no meu corpo começou a desaparecer. Mas o medo nunca foi completamente embora. Ao crescer, Hugo se tornou uma pessoa implacável, disso tenho certeza. Embora ele tenha deixado nossa família anos atrás, histórias sobre ele sempre encontram seu caminho até mim. Sussurradas em conversas com medo ou em artigos de notícias que nunca mencionam seu nome diretamente, mas descrevem atos tão frios e calculados que eu sei que eles carregam sua marca. Eu sei que ele fez coisas inimagináveis. Coisas que, mesmo nos meus piores pesadelos, eu nunca teria antecipado. Hugo era uma tempestade que nunca se dissipou. Uma escuridão que não poderia ser contida. E, embora ele nos tenha deixado para trás, sua sombra nunca desapareceu completamente. Às vezes, penso que a escuridão nasceu com ele, uma parte de sua essência desde o primeiro suspiro. Isso é difícil de aceitar, mas a vida me mostrou que, às vezes, o mal não é aprendido nem imposto pelo ambiente. Às vezes, o mal simplesmente nasce com as pessoas. E é assim, toda vez que ouço o som da chuva batendo nas janelas, estou de volta a ser aquela criança indefesa nos corredores de nossa casa. Porque, mesmo que Hugo não esteja mais fisicamente presente, sua memória, seu legado de terror, continua sendo uma parte indelével de mim. O som da chuva sempre foi reconfortante para mim. A batida constante das gotas de chuva no telhado me envolvia como um cobertor úmido que, apesar de tudo, me fazia sentir segura. Talvez seja por isso que, quando eu era adolescente e vivia naquela casa remota no campo, as tempestades eram minhas companheiras favoritas. Mas agora, muitos anos depois, esse mesmo som desperta algo escuro em mim. Não posso deixar de lembrar daquela noite, a noite em que tudo mudou. Minha família morava em um pequeno terreno de terra cercado por colinas e densos bosques. Era um lugar tranquilo, talvez até tranquilo demais. Tínhamos poucos vizinhos, e entre eles estava a família Martinez, que morava a cerca de 200 metros da nossa casa, atravessando um campo plantado com trigo que sempre parecia dançar ao vento. Eles eram uma família pequena. O pai, um homem robusto e quieto chamado Maurício. Sua esposa Clara, sempre gentil, mas com um ar de melancolia, e seus 2 filhos, Sofia, de 9 anos, e o pequeno Diego, que tinha 4 anos e Down síndrome. Diego era uma criança peculiar, sempre sorrindo, mas com um olhar que parecia ir além deste mundo. Eu frequentemente o via tocando no quintal dos Martinez, enquanto eu trabalhava no jardim. Sua risada ecoava no silêncio das tardes, e por um momento, o campo parecia menos solitário. Não posso dizer que conhecia bem a família Martinez, mas, de fora, eles pareciam uma família normal. Eu nunca imaginei que algo tão escuro estivesse escondido abaixo dessa fachada. Tudo começou em uma noite de tempestade. O céu ficou preto, e a chuva caía tão forte que até as árvores mais altas se curvavam diante dela. Eu estava em meu quarto, absorto em um livro, quando ouvi um barulho estranho através da janela. No começo, ignorei, pensando que era o vento, mas então percebi que era um grito, agudo e desesperado, como se alguém estivesse clamando por ajuda. Eu me virei, apaguei a lâmpada e fui até a janela. Encharcada pela chuva, a cortina me permitia ver luzes acesas na casa dos Martinez. Algo estava errado. A silhueta de Clara estava se movendo freneticamente no pátio, enquanto Maurício permanecia imóvel na porta. Sofia não estava em lugar nenhum, e o que mais me perturbou foi não ver o Diego. Naquela noite,
O silêncio se misturou com a tempestade de uma forma que fez minha pele arrepiar. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou rapidamente. Diego havia desaparecido. Segundo Clara, ele acordou à meia-noite, como sempre fazia. Havia saído do seu quarto procurando por algo. Mas, dessa vez, ele não voltou. A polícia chegou ao local e as horas se transformaram em dias. A busca foi extensa, cobrindo os campos e bosques próximos, mas não encontraram nenhum vestígio do menino. A cidade inteira ficou em choque. Ninguém podia entender como um garotinho poderia ter desaparecido no meio da noite sem deixar vestígios. Mas com o passar dos dias, rumores começaram a circular no ar. Pessoas disseram que Maurício não estava tão chateado quanto deveria ter sido, que sua atitude era estranhamente fria, quase indiferente. Alguns vizinhos lembraram de ter visto hematomas nos braços de Diego semanas antes, mas ninguém fez perguntas. Então, uma tarde, a polícia retornou à casa dos Martinez. Desta vez, não estavam procurando por Diego, mas questionando Maurício. As suspeitas caíram sobre ele, e o que descobriram a seguir deixou todos sem fôlego. Na noite em que Diego desapareceu, algo terrível aconteceu. De acordo com a investigação, Diego havia acordado no meio da tempestade, desorientado e chorando. Seu choro acordou Maurício, que, irritado e furioso, foi procurar por ele. Os gritos de Diego podiam ser ouvidos por toda a casa enquanto seu pai perdia o controle. Foi então que Maurício bateu nele, não uma, mas várias vezes. E então, quando a criança parou de se mover, quando seu corpinho não respirava mais, o silêncio encheu a casa. Maurício, desesperado para encobrir o que tinha feito, envolveu o corpo de Diego em um cobertor e esperou. Quando a tempestade estava no auge, ele saiu de casa com a criança no colo e seguiu em direção à floresta. Ninguém sabe exatamente como ele se desfez do corpo, mas dias depois, um pequeno monte de terra recém-revolvida foi encontrado sob uma árvore caída. Lá estava Diego. As notícias abalaram a cidade inteira como um raio. Todos nós queríamos acreditar que Clara era apenas mais uma vítima dessa tragédia. Mas a verdade era ainda mais perturbadora. Durante o julgamento, foi revelado que Clara sabia o que tinha acontecido desde o começo. De acordo com relatos, ela ouviu Diego gritar naquela noite e viu Maurício carregar o corpo do filho envolto em um cobertor para a floresta. No entanto, ela não fez nada. Não chamou a polícia. Não tentou impedi-lo. Ela disse que era com medo de querer proteger Sofia e evitar que seu marido machucasse elas também. Mas, com seu silêncio, ela tornou-se cúmplice. Ela foi presa junto com Maurício. Sua sentença, embora mais curta, a separava de Sofia, que foi deixada aos cuidados de parentes distantes. Eu me lembro da última vez que vi Clara. Era uma tarde cinza, e da minha janela, eu a vi sendo levada em um carro de polícia. Ela não olhou para trás. Seu rosto estava calmo, quase inexpressivo, como se já tivesse aceitado seu destino. Mas os olhos dela refletiam um vazio profundo, o tipo de vazio deixado por decisões impossíveis e culpa que não pode ser enterrada. Ao longo dos anos, a casa dos Martinez foi abandonada, e a natureza recuperou o que era uma vez dela. As paredes que outrora abrigavam risos e segredos foram cobertas com musgo. As janelas estavam quebradas, e os galhos das árvores próximas lançavam suas sombras sobre o telhado desabado. O tempo apagou os vestígios visíveis da tragédia, mas não conseguiu silenciar os sussurros que ainda ecoam na aldeia. Para todos os outros, aquele lugar se tornou uma relíquia esquecida, uma lembrança distante do que aconteceu. Mas para mim, aquela casa ainda está de pé, tão viva quanto o dia em que tudo desmoronou. Eu posso fechar meus olhos e ver Diego correndo pelo quintal, sua risada ecoando no vento enquanto o carregava para minha casa. Eu posso imaginar Clara na cozinha olhando para fora da janela com uma expressão melancólica enquanto Sofia brincava com seu irmão. Mas essas memórias felizes estão misturadas com a sombra daquela noite. Porque nenhuma tempestade, por mais forte que seja, pode apagar os ecos do que aconteceu. No som de cada gota de chuva batendo no telhado durante uma tempestade, ainda posso ouvir Diego chorar, gritos que ninguém queria ouvir. E na mesma constante batida, ouço também o ensurdecedor silêncio de Clara. O silêncio de quem sabia a verdade, mas não fez nada.
Esse silêncio é pior que qualquer grito, porque é o vazio onde a justiça e a compaixão deveriam ter sido. Às vezes me pergunto se aquela casa, com suas ruínas cobertas pela natureza, guarda esses segredos assim como eu. Se, entre os ramos que perfuram as janelas quebradas, ainda resta a essência de uma família que antes parecia normal, mas estava quebrada de dentro para fora. E eu me pergunto se aqueles que passam pelo lugar sentem o mesmo que eu. Um frio que não vem do frio da tempestade, mas de algo mais profundo. Algo que não pode ser visto, mas pode ser sentido. Não importa quantos anos passem, não importa quantas tempestades venham, Diego ainda chora e o silêncio de Clara viverá em mim como cicatrizes que não podem curar. Porque há feridas que o tempo não pode apagar. E há noites em que nem o som da chuva pode silenciar as memórias. A chuva sempre esteve comigo, como uma testemunha silenciosa dos momentos mais escuros da minha vida. Não é que eu tenha algo contra isso. Na verdade, quando eu era criança, gostava de correr na chuva torrencial com meu irmão mais novo, David. Mas agora, toda vez que as gotas de chuva atingem o telhado, elas me levam de volta àquela noite, para aquela tempestade que eu nunca consegui deixar para trás. David tinha apenas 16 anos quando morreu. Mas às vezes, sinto como se ele tivesse carregado mais peso em sua curta vida do que muitos adultos que conheci. Ele era um garoto com um coração enorme, do tipo que sempre tenta fazer os outros rirem, mesmo quando está quebrado por dentro. Mas tudo mudou quando nossos pais se divorciaram. Eu tinha 23 anos e já havia saído de casa para trabalhar em outra cidade. Mas David estava em processo de descobrir quem ele realmente era. E o divórcio o atingiu como uma onda que o levou para um lugar escuro. Ele nunca poderia escapar disso. No começo, tentei estar lá para ele. Eu voltava para casa nos fins de semana, levava-o para jogar futebol ou para dar uma volta pelo bairro no meu carro velho. Tentava ouvi-lo, mesmo que ele frequentemente dissesse que estava bem, com aquele sorriso forçado que partia meu coração. Mas enquanto eu voltava para minha vida profissional toda segunda-feira, ele estava preso entre dois pais que mal conseguiam olhar um para o outro e uma solidão que crescia como uma sombra no seu quarto. Foi quando os vícios chegaram. Tudo começou com algo inofensivo, ou assim pensávamos, algumas cervejas com amigos, alguns cigarros no canto. Mas logo ele passou para coisas mais fortes, substâncias que eu nem conhecia e que você poderia encontrar em nosso pequeno bairro. Cada vez que o via, ele parecia mais magro, mais contido. Seu quarto, que costumava ser uma bagunça cheia de videogames, roupas e revistas, começou a cheirar estranho, como um coquetel de suor, fumaça e algo químico que eu não conseguia identificar. Uma noite, cheguei em casa sem avisar. A chuva estava caindo forte, e eu tinha decidido dirigir por horas só para vê-lo, esperando que minha visita surpresa o animasse um pouco. Quando entrei, a casa estava silenciosa. Minha mãe estava em seu quarto, provavelmente exausta depois de um turno duplo no hospital. Meu pai não morava mais conosco, e sua ausência era um lembrete constante da fratura que mudou todos nós. Passei pela porta de David e ouvi música suave, quase como um murmúrio, vindo de dentro. Pensei em entrar, mas estava encharcado, então fui primeiro para o meu quarto para me trocar. Foi uma decisão insignificante, o tipo de coisa que você faz sem pensar, mas que se torna um ponto de virada, um momento que você gostaria de poder desfazer. A tempestade continuava, e o som da chuva se misturava com o eco de trovões distantes. Deitei-me na minha cama por alguns minutos, ouvindo o ritmo constante da chuva, sentindo-me estranhamente calmo. Mas então algo me perturbou. Eu não sei se foi o silêncio repentino por trás da música de David ou um sentimento visceral que tomou conta de mim do nada. Levantei-me e fui até sua sala. A porta estava fechada. Bati suavemente, mas não houve resposta. Tentei de novo, dessa vez mais forte, mas tudo o que consegui ouvir foi o murmúrio distante da música. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu girei o botão rapidamente. A cena que encontrei é algo que nunca poderei apagar da minha memória. David estava deitado no chão, seu rosto pálido e sem vida iluminado pela luz fraca de sua lâmpada de mesa. Ao lado dele,
Estava uma seringa vazia e um frasco aberto de comprimidos. Por um momento, minha mente se recusou a processar aquilo. Ajoelhei-me ao lado dele, sacudindo, tentando acordá-lo, mas seu corpo estava frio e imóvel, como se ele não pertencesse mais ao mundo que compartilhávamos. A tempestade lá fora parecia ter se intensificado. Cada estrondo de trovão abalava a casa, e a chuva batia contra as janelas com fúria descontrolada, como se o próprio céu chorasse pelo que tinha acontecido. Eu tentei reanimá-lo, chamei os serviços de emergência, gritei até minha garganta doer, mas sabia, profundamente, que já era tarde demais. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas seus rostos diziam tudo sem palavras. Minha mãe saiu do quarto, e o som de seus gritos, de partir o coração, se misturava com o barulho da tempestade. Eu não lembro de muitas outras coisas daquela noite, apenas fragmentos, como se minha mente tivesse decidido apagar os detalhes mais dolorosos para me proteger. Durante semanas, eu não podia entrar no quarto dele. Era como se aquele espaço estivesse preso no tempo, congelado naquela última noite. Mas quando finalmente fiz, encontrei pequenas pistas sobre o que estava passando pela sua mente. Um caderno com desenhos e mensagens escuras, cheias de tristeza, fotos da nossa família antes do divórcio, e uma nota meio escrita que eu nunca entendi completamente. Isso me atormenta, pensar que talvez eu pudesse ter feito algo mais. Que talvez, se eu tivesse chegado alguns minutos antes, se eu tivesse ido para o quarto dele em vez de me trocar primeiro, eu poderia ter mudado o resultado. Mas a realidade é que David estava lutando com algo que eu não conseguia ver. Algo que cresceu dentro dele até consumi-lo completamente. Agora, toda vez que chove, sinto como se estivesse de volta àquela noite. O som das gotas de chuva batendo no telhado me transporta para o momento exato em que encontrei meu irmão. E o eco do trovão me lembra dos gritos da minha mãe. Não importa quantos anos passem, não importa o quanto eu tente seguir em frente, a chuva sempre me levará de volta para aquele quarto, para aquela tempestade que nunca acabava. David se foi, mas sua ausência pesa mais fortemente do que sua presença jamais fez. Enquanto eu viver, carregarei a culpa, as perguntas sem resposta e a lembrança de uma noite em que o mundo inteiro parecia desmoronar na chuva. Eu nunca gostei de chuva. Não porque do frio ou do desconforto de ficar molhado, mas pelo que me lembra. Cada gota que cai no chão parece trazer de volta um pedaço do passado. Um fragmento de um tempo que pensei que fosse enterrado, mas que se recusa a ficar lá. Agora, moro em um pequeno apartamento em uma cidade onde ninguém me conhece. Lá, não há vizinhos intrometidos, nem perguntas sobre minha vida passada. E é isso que eu mais preciso. Mas há noites como essa, quando a chuva cai furiosamente contra as janelas, que as memórias assombram-me, e não consigo escapar delas. Por quê? Mesmo que eu tente viver como se essa parte da minha história não existisse, não posso ignorar que fiz parte de algo terrível, algo que deixou um vazio na minha alma que eu nunca serei capaz de preencher. Tudo começou há 10 anos, em uma época em que minha vida não tinha objetivo. Eu tinha acabado de ser demitido, meu relacionamento tinha acabado, e minha família estava distante. Foi quando o conheci. Eu nunca soube se o seu verdadeiro nome era Samuel, mas era o que todos nós chamávamos. Samuel era um homem com um olhar penetrante e voz calma. O tipo de pessoa que poderia convencê-lo de qualquer coisa só por falar com você. A sua presença era magnética, e suas palavras carregavam um peso impossível de ignorar. No início, tudo parecia inofensivo. Samuel liderava um grupo que se reunia para a busca pelo sentido da vida em uma cabana isolada nas montanhas. Fui convidado para uma de suas reuniões. Em meu desespero para encontrar algo para me agarrar, eu aceitei. Lá, conheci os outros membros, pessoas tão perdidas quanto eu. Havia jovens que fugiram de suas famílias, mães solteiras, aposentados sem rumo. Todos nós compartilhávamos a mesma necessidade por algo mais. Algo que nos desse significado. Samuel nos falou sobre um caminho, uma jornada espiritual que nos levaria a transcender este mundo cheio de sofrimento. Seu carisma era inegável, e suas palavras tinham um poder estranho sobre nós. Ele nos fez sentir especiais,
como se fossemos os únicos escolhidos para atingir uma verdade que o resto do mundo nunca entenderia. Logo, as reuniões se tornaram retiros prolongados, e a cabana nas montanhas se tornou um refúgio permanente. Eu deixei meu emprego e cortei os poucos laços que eu ainda tinha com o mundo exterior. Naquela época, eu não vi isso como um sacrifício, mas como uma libertação. Sob a orientação de Samuel, eu acreditava ter encontrado uma nova família, uma comunidade que me aceitou por quem eu era. Mas as coisas começaram a mudar. Samuel tornou-se mais rigoroso, mais controlador. O que começou como conselhos sobre como viver uma vida mais plena se transformou em ordens absolutas. Ele nos disse o que comer, quando dormir, até o que poderíamos pensar. No começo, ninguém questionou. Afinal, ele era nosso guia, nosso salvador. Mas, com o tempo, eu comecei a sentir que algo não estava certo. Uma noite, durante um dos rituais que realizávamos na cabana, Samuel falou do fim. Ele nos disse que o mundo estava condenado, que um grande cataclismo estava chegando em breve e que só nós, os escolhidos, poderíamos escapar do sofrimento. Para isso, tivemos que nos preparar para transcendermos, deixarmos nossos corpos para trás e alcançar um plano superior de existência. Na época, eu pensei que ele estava falando sobre algum tipo de mudança espiritual, uma transformação interna. Mas, depois, eu entendi o que ele realmente quis dizer. Não consigo explicar o que me fez abrir os olhos. Talvez tenha sido o tom de voz de Samuel, que estava mais escuro do que o normal, ou a forma como alguns dos membros começaram a olhar para mim, como se soubessem de algo que eu não sabia. A verdade é que, logo depois daquela noite, eu decidi ir embora. Não foi fácil. Quando eu disse a Samuel que queria ir embora, sua expressão mudou completamente. Suas palavras, antes calorosas e acolhedoras, tornaram-se frias e ameaçadoras. Mas, de alguma forma, eu consegui sair. Voltei para a cidade com pouco mais do que roupas nas costas. Os primeiros meses foram difíceis. Eu senti como se tivesse perdido meu caminho novamente, que a vida não tinha sentido fora daquele grupo. Mas, com o tempo, comecei a me reconstruir aos poucos, até que esse episódio não passou de um pesadelo. Tudo mudou em uma noite chuvosa, semelhante a esta. Eu estava assistindo ao noticiário quando a manchete apareceu: suicídio em massa em uma cabana nas montanhas. Eu senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. O relatório mostrou imagens da cabana, agora cercada por carros de polícia e ambulâncias. Dezenas de corpos foram encontrados por dentro, todos vestidos do mesmo branco que costumávamos usar nos rituais. Eles beberam o veneno preparado por Samuel, que também foi encontrado entre eles. Eles seguiram seu plano até o fim. Eu fiquei congelado em frente à tela, incapaz de processar o que estava vendo. Pensei nos rostos dos membros do grupo, suas risadas, as conversas que tivemos perto da lareira. Pessoas que eu antes chamava de família, agora estavam mortas. Vítimas de um homem a quem confiamos nossas vidas. E eu, pelo que eu sabia, poderia ter sido um deles. Desde então, a chuva nunca mais foi a mesma para mim. Quando a ouço, não posso deixar de imaginar aquela noite na cabana, o som da água batendo no telhado enquanto bebiam o veneno que Samuel lhes ofereceu, um por um. Eu me pergunto o que eles sentiram naqueles últimos momentos. Havia medo, dúvida, ou eles simplesmente aceitaram seu destino, convencidos de que estavam fazendo a coisa certa? Há noites em que sonho com a cabana. Nos meus sonhos, estou lá, cercado por eles, mas não consigo falar nem me mover. Eu os observo beber o veneno, seus corpos desmoronando um após o outro, enquanto Samuel me encara como se soubesse que estou ali, observando. E então, eu acordo com o som da chuva ecoando em meus ouvidos e a memória do que foi e do que poderia ter sido. Eu sei que nunca vou escapar disso. É parte de mim, uma cicatriz invisível que carrego todos os dias, tão profunda quanto o abismo que esse grupo deixou na minha alma. Não importa quanto tempo passe ou quantas vezes eu tente me convencer de que tomei a decisão certa ao sair, sempre há algo, uma sombra persistente, que me lembra que eu estava lá, que eu fiz parte de algo tão escuro que palavras dificilmente podem descrever. Eu me pergunto se algum dia serei capaz de perdoar a mim mesmo.
Como você vive com o conhecimento de que compartilhou ideias e esperanças com um homem como Samuel? Eu digo a mim mesmo que não sou ele, que não era cúmplice de seus atos finais. Mas, nos momentos mais sombrios, quando a chuva bate forte contra as janelas e me obriga a reviver aqueles dias, não posso deixar de pensar que, de algum jeito, eu era. Alimentei seu poder com minha cegueira, minha fé. Eu segui suas palavras sem questionar. E, a cada passo que eu dava em direção à cabana, chegava mais perto de sua loucura. O silêncio é meu refúgio, mas também minha condenação. Às vezes, me pergunto se esse silêncio é o mesmo que se instalou na cabana naquela noite, logo após o último deles beber o veneno. Um silêncio espesso, quase palpável, carregado de perguntas sem resposta e uma dor tão vasta que nem mesmo os vivos podem compreender. É neste silêncio que eu encontro os fantasmas do meu passado, aqueles que eu não pude deixar para trás. Eu quero acreditar que eles encontraram, em seus momentos finais, paz. Mas, no fundo, eu sei que a paz não existe para nós que ficamos atrás. As mortes deles são um fardo que eu carrego comigo, uma corrente invisível que eu não posso quebrar. E, mesmo que eu tente seguir em frente, construir uma vida longe daquele lugar, sempre haverá algo que me ligue àquela cabana, àquela comunidade, até aquela noite. Porque há coisas que não podem ser desfeitas, histórias que não podem ser apagadas, cicatrizes que nunca cicatrizam. E, enquanto a chuva continua caindo, trazendo consigo os sussurros do passado, eu irei continuar a enfrentá-los. Os fantasmas que eu mesmo ajudei a criar. Eu não sei se algum dia encontrarei redenção. Mas, até então, continuarei caminhando sob esse céu cinza, carregando o eco da chuva e o peso de uma memória que nunca irá me deixar em paz. Eu sempre pensei que existiam verdades que deveriam permanecer enterradas, como ossos esquecidos nas profundezas da terra. Mas a vida, com seu cruel senso de humor, cuida de desenterrá-las quando você menos espera. A minha veio em uma tarde cinzenta, sob uma tempestade que parecia querer arrancar os telhados das casas e apagar tudo o que tocava. Eu tinha 17 anos e morava em uma cidade pequena, onde a chuva era tão constante quanto os rumores. Nunca imaginei que a chuva que caía marcaria o início da minha descida para um abismo do qual ainda não fui capaz de escapar. Minha infância foi, pelo menos na superfície, normal. Eu vivia com minha mãe, uma mulher reservada que trabalhava longas horas em uma loja local, e com meu tio, Ernesto, um homem quieto e enigmático que sempre esteve perto de nós como uma sombra permanente. Eu nunca conheci meu pai. Toda vez que perguntava sobre ele, minha mãe fugia do assunto, dizendo que era melhor assim, que algumas pessoas simplesmente não foram feitas para ser pais. Eu aceitei suas respostas, embora, no fundo, sempre sentisse um vazio. Naquele dia, a tempestade começou cedo. Nuvens escuras se acumularam no céu, como se planejando algo terrível, e o vento soprava com uma força incomum. Eu lembro de ficar em casa, observando a chuva bater na cidade pela janela. Foi quando encontrei a caixa. Estava escondida no sótão, um espaço empoeirado que eu raramente visitava. Não estava procurando nada em especial. Eu só estava tentando matar o tempo enquanto o céu rugia lá fora. A caixa era velha, feita de madeira desgastada, e tinha as iniciais gravadas nela. Eu não deveria me importar, mas algo sobre isso chamou minha atenção. Eu a abri cuidadosamente, como se soubesse que estava prestes a cruzar um limiar a partir do qual não haveria retorno. Lá dentro, encontrei fotografias, cartas e documentos que pareciam pertencer à minha mãe e a Ernesto. Havia fotos deles na juventude, sorrindo juntos, com uma proximidade que me parecia estranha até mesmo naquela época. Mas o que realmente congelou meu sangue foi uma carta, escrita à mão e assinada pela minha mãe. As palavras eram confusas no início, como se minha mente estivesse resistindo a entender o que eu estava lendo. Mas quanto mais eu lia, mais clara a verdade se tornou. Ernesto não era meu tio. Ele era meu pai. E minha mãe não era só minha mãe. Ela era também sua irmã. O ar parecia desaparecer dos meus pulmões. Tudo o que eu tinha construído em minha mente, todas as certezas que eu tomava como certas, desmoronaram em um instante.
Sentei-me no chão do sótão, a carta tremendo em minhas mãos, enquanto a chuva batia furiosamente contra o teto. Eu não conseguia entender. Eu não queria entender. Como foi possível que minha vida fosse construída sobre algo tão grotesco? Uma mentira. Naquela noite, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via as palavras da carta flutuando em minha mente, misturando-se com imagens da minha mãe e de Ernesto. Comecei a lembrar de coisas que antes passavam despercebidas, os olhares furtivos entre eles, os silêncios constrangedores quando alguém mencionava meu pai, o jeito que Ernesto sempre estava por perto, mas nunca perto demais. Tudo se encaixava e, ao mesmo tempo, nada fazia sentido. Nos dias que se seguiram, tentei agir normalmente, mas o peso do que eu sabia era insuportável. A presença de Ernesto na casa era sufocante, como se cada vez que o via, pudesse sentir o peso do seu segredo. Minha mãe, por sua vez, parecia alheia ao meu tormento, ou talvez ocupada demais para perceber. Mas eu não conseguia deixar passar. Eu precisava entender o porquê. Comecei a investigar, buscando mais respostas entre as velhas coisas no sótão e em todos os cantos da casa onde eu pudesse encontrar algo. O que eu descobri apenas aumentou o meu horror. Havia mais cartas, algumas escritas pela minha mãe e outras de Ernesto, nas quais falavam sobre o relacionamento deles, como cresceram juntos em um ambiente de isolamento e segredos de família. Eles falavam sobre amor, mas também sobre culpa e medo, sobre como decidiram me guardar como seu maior segredo. Eu não aguentava mais. A ideia de que minha existência era o resultado de algo tão distorcido me encheu de nojo e raiva. Comecei a sentir que minha própria identidade estava contaminada, que algo dentro de mim estava inerentemente errado. Comecei a me isolar, evitando meus amigos e gastando horas trancado no meu quarto, ouvindo o som da chuva que parecia nunca parar. Minha relação com minha mãe deteriorou-se rapidamente. Embora eu nunca tenha contado a ela o que eu sabia, minha atitude em relação a ela mudou. Toda vez que a via, sentia uma mistura de amor e repulsa que eu não conseguia explicar. Com Ernesto, foi pior ainda. Eu não conseguia olhar para ele sem sentir raiva queimando dentro de mim. Uma noite, a tensão atingiu seu ápice. A tempestade estava particularmente intensa, com relâmpagos iluminando o céu e fazendo trovões tremerem as janelas. Eu estava no meu quarto olhando para a carta mais uma vez quando senti algo dentro de mim quebrar. Deixei meu quarto e fui até o sótão, procurando mais respostas, como se encontrar mais um detalhe pudesse aliviar o peso do que eu sabia. Ali, entre as sombras e o som constante da chuva, encontrei outra coisa, um diário. Pertencia à minha mãe, e as páginas estavam cheias de confissões que nunca deveriam ter visto a luz do dia. Ela escreveu sobre seu relacionamento com Ernesto, como tentou fugir dele, mas sempre acabava voltando. Como decidiu me manter, mesmo sabendo o que isso significava. Enquanto lia, senti uma mistura de emoções que eu não conseguia controlar: tristeza, raiva, traição. Mas o pior de tudo era o medo. Medo do que isso significava para mim, do que poderia significar para o meu futuro. Fechei o diário e fui lá embaixo, deixando o sótão para trás. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. A verdade me mudou de uma forma que não consegui reverter. E, embora eu tenha tentado seguir em frente, construir uma vida longe daquela cidade, a chuva sempre me traz de volta. Em cada gota, em cada palmada de trovão, ouço o eco dessa revelação, daquele segredo que me marcou para sempre. Não sei se algum dia serei capaz de perdoar minha mãe, Ernesto ou até mesmo a mim por existir nessas circunstâncias. Tudo o que sei é que a tempestade nunca para realmente, e que, enquanto eu viver, carregarei o peso de uma verdade que nunca pedi para descobrir. Eu sempre soube que algo não estava certo na relação entre meu tio Ramon e sua esposa, Patrícia. Havia algo na maneira como ela evitava o olhar dele, o jeito como inclinava a cabeça ligeiramente quando ele falava, como se estivesse calculando cada movimento para não provocá-lo. Ramon morava com Patrícia apenas 3 casas abaixo da minha, e embora nunca tivéssemos sido particularmente próximos, ele sempre esteve presente na minha vida.
como uma figura distante, mas familiar. Até que um dia ele desapareceu. Foi numa noite tempestuosa quando tudo começou. Eu lembro de estar no meu quarto, ouvindo a chuva batendo forte contra as janelas. O vento soprava com tanta intensidade que parecia querer arrancar as árvores, e o trovão rebombava como avisos divinos. Foi quando ouvi minha mãe comentar que algo estranho estava acontecendo na casa do Ramon. Eu não o vi em dias, disse ela, com uma mistura de preocupação e confusão. O desaparecimento de Ramon virou assunto do bairro por semanas. Alguns pensaram que ele tinha simplesmente abandonado Patrícia, fugido de sua vida monótona em busca de algo melhor. Outros sussurravam rumores mais sombrios, teorias que eram debatidas em voz baixa entre os vizinhos. Mas ninguém parecia ter respostas concretas, e Patrícia, apesar da crescente atenção, permaneceu assustadoramente calma. Ela disse que Ramon havia deixado a casa numa noite depois de uma discussão e nunca retornou. Ela alegou não saber de mais nada, e sua expressão imperturbável fez suas palavras soarem convincentes. No entanto, havia algo na atitude dela que me perturbava. Cada vez que passava pela casa dela, eu sentia um arrepio percorrer minha espinha. Não foi só a ausência de Ramon que fez a casa parecer diferente. Foi algo mais profundo, algo que eu não conseguia identificar. Com o passar dos dias, o silêncio em torno do caso começou a tornar-se insuportável. Parecia que toda a vizinhança havia se resignado a aceitar a ideia de que Ramon tinha simplesmente desaparecido. Mas eu não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado, que havia mais na história do que Patrícia estava contando. Foi semanas depois, em outra noite tempestuosa, quando as peças começaram a se encaixar. Eu estava em casa sozinho, observando a chuva virar as ruas em rios. A luz da rua cintilava, lançando flashes intermitentes que faziam as sombras dançarem nas paredes das casas vizinhas. Foi quando eu vi Patrícia. Ela estava no quintal, parada na chuva torrencial, movendo-se rapidamente. Apesar da escuridão e da cortina de água, eu pude perceber que ela estava carregando algo nas mãos, algo envolto em uma lona. Os movimentos dela eram frenéticos, quase desesperados, e o que vi a seguir me deixou com parada cardíaca. Patrícia estava cavando. Eu não conseguia desviar o olhar, mesmo que meus instintos gritassem para que eu fizesse isso. Cada pá cheia de terra que ela jogava no ar parecia sincronizar com o trovão rebombando no céu. Finalmente, ela colocou o que estava carregando no buraco, rapidamente cobriu tudo e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Essa imagem foi gravada em minha mente, e minha curiosidade, misturada com o medo crescente, me levou a investigar mais. No dia seguinte, com meu coração batendo forte nos ouvidos, eu me aproximei do quintal de Patrícia enquanto ela estava no mercado. O que encontrei me deixou paralisado. O chão onde ela cavara estava bagunçado, mas não o suficiente para esconder vestígios de algo mais. Havia ossos, pequenos fragmentos mal saindo da terra úmida. Minha mente estava cheia de imagens aterrorizantes. Seriam os restos mortais de Ramon? Seria possível que Patrícia o tenha matado e enterrado lá? A ideia parecia tão absurda quanto assustadora, mas os ossos estavam lá. Evidências que eu não consegui ignorar. Voltei para casa tremendo, com as mãos suadas, incapaz de processar o que eu tinha visto. Durante dias, evitei esbarrar com Patrícia. Toda vez que eu a via de longe, meu estômago embrulhava. Seu sorriso calmo e a maneira como ela cumprimentava os vizinhos estavam agora insuportáveis. Mas logo, toda a verdade veio à tona. A polícia, alertada por um vizinho que também notara os movimentos suspeitos de Patrícia, chegou até sua casa uma semana depois. O que eles descobriram foi muito pior do que eu imaginava. Ramon não só tinha sido assassinado, mas Patrícia havia desmembrado seu corpo, cozinhado parte dele e comido. Os restos que ela não conseguiu consumir, ela havia enterrado em diferentes partes do quintal e jogado fora em pequenas quantidades. O motivo por trás de suas ações foi revelado durante o interrogatório. Ramon abusou dela durante anos, submetendo-a a um ciclo interminável de violência física e psicológica. Patrícia, encurralada por anos de abuso e desespero, decidiu assumir o controle da única maneira que ela sabia. Os detalhes do caso vazaram lentamente, cada um mais perturbador que o anterior.
Vizinhos começaram a se lembrar de gritos abafados que eram frequentemente ouvidos vindos da casa de Ramon, discussões que terminavam abruptamente. Tudo se encaixava, mas o horror era insuportável. O bairro foi mergulhado em pânico. A rua tranquila onde eu cresci nunca mais foi a mesma. A casa de Ramon e Patrícia foi fechada com tábuas e rumores transformaram-se em histórias contadas em sussurros. Ninguém se atreveu a olhar para a casa abandonada com janelas quebradas e quintal bagunçado. Como se a estrutura, ela mesma, temesse lembrar o que acontecerá dentro daquelas paredes. As árvores, que antes pareciam protetoras e sombrias, agora pareciam testemunhas silenciosas de uma tragédia. Suas folhas caídas como se chorassem pela vida que foi perdida ali. O bairro se fragmentou. Nós não éramos mais uma comunidade, mas um grupo de pessoas que evitavam olhar umas para as outras nos olhos. A desconfiança se instalou nas conversas, nas saudações que antes eram amigáveis, mas agora pareciam ocas, como se todos soubéssemos o que aconteceu, mas nenhum de nós queria admitir isso em voz alta. Toda vez que alguém mencionava o nome de Patrícia ou Ramon, o ar ficava pesado, como se um fantasma invisível tivesse se infiltrado entre nós, nos lembrando do que aconteceu naquelas noites escuras e chuvosas. Às vezes, durante as noites em que o vento e a chuva castigavam furiosamente, não posso deixar de lembrar daquela imagem. Patrícia na chuva, cavando desesperadamente, sua figura se movendo com um frenesi que ainda parece bater na minha mente. Seu rosto era uma máscara de desespero, mas também de outra coisa, algo muito mais sombrio. Relâmpagos brilhavam através de sua figura esquelética enquanto ela cobria o que havia enterrado com uma velocidade que somente a culpa poderia ter motivado. Cada pá de terra, cada ação parecia como uma última tentativa de apagar o irreparável, como se a chuva pudesse lavar seus pecados, como se todo o horror pudesse desaparecer com a cobertura do solo. E embora eu tente não pensar sobre isso, há uma questão que me assombra. Quanto tempo mais teria levado para outra pessoa desaparecer se ela não tivesse sido parada? Toda vez que passo por aquela casa vazia, toda vez que ouço o barulho da chuva, eu me imagino se há mais segredos enterrados ali, mais vidas esquecidas sob a camada de terra que Patrícia havia costurado com seu desespero. Quantas pessoas estiveram prestes a se tornar suas próximas vítimas, sem nem saber? Às vezes, me pego observando estranhos com uma desconfiança que não posso controlar, imaginando suas histórias, procurando sinais do que eles poderiam estar escondendo. O barulho parece sussurrar sua verdade para mim. Segredos nunca ficam enterrados para sempre. A chuva, mesmo que lave os vestígios do passado, sempre deixa algo para trás, algo que não pode ser apagado. Talvez sejam memórias, talvez sejam sentimentos, ou talvez seja a consciência de que todos nós, em algum momento, estamos condenados a enfrentar os ecos do que fizemos. O vento, sussurrando através dos galhos das árvores, carrega aqueles ecos, esses segredos não contados. E eu me pergunto quantas histórias como a de Ramon e Patrícia foram enterradas sob o peso de uma tempestade, esperando o momento de chegar à luz. Às vezes, o destino tem um jeito estranho de brincar com a gente. E, quando você tenta seguir em frente, percebe que o passado nunca deixa você sozinho. Tudo começou com um rompimento. Nada dramático, nada extravagante, apenas algo do ordinário. Foi um daqueles rompimentos que muitos de nós consideraríamos normais no decorrer de um relacionamento. O relacionamento típico que se desgastou, onde o amor não era mais suficiente e onde os silêncios se tornaram mais longos que as palavras. Esse era o meu relacionamento com Irene. Nós nos conhecemos há alguns anos. A princípio, tudo foi perfeito. Como qualquer jovem casal, acreditávamos que tudo o que fazíamos juntos tinha significado. Eu me lembro das noites em que conversávamos até o amanhecer, os risos compartilhados durante jantares simples e aqueles momentos em que a companhia um do outro era tudo o que precisávamos para nos sentirmos completos. Mas, com o passar do tempo, algo mudou. Algo que não consegui identificar imediatamente, mas que, no final, se transformou no começo do fim. As discussões tornaram-se mais frequentes, os mal-entendidos mais constantes, e o amor se transformou em um fardo. Não compartilhávamos mais as mesmas aspirações ou sonhos.
Olhávamos nos olhos um do outro e havia uma distância que não podíamos ignorar. Nós nos amávamos, sim, mas de uma forma que não tinha mais a força ou vitalidade que já teve. A afeição se tornou rotina. Os abraços eram frios. As palavras eram vazias. Após meses de tentativas frustradas para salvar o que restou, decidimos acabar com isso. Não foi um ato de despeito, mas, em vez disso, uma aceitação mútua de que não estávamos mais felizes. A separação foi limpa, pacífica. Ou pelo menos é isso que eu pensei na época. Ninguém gritou. Ninguém quebrou nada. Nós simplesmente aceitamos que nossos caminhos não se cruzariam mais da mesma forma. Irene mudou-se para um apartamento perto do meu. E, embora a distância entre nós fosse pequena, eu senti que essa separação era o espaço que eu precisava para curar e recomeçar. Mas as coisas não aconteceram como eu esperava. No início, os primeiros dias foram difíceis, mas fiquei bem. Eu tentei seguir com minha vida, manter-me ocupado, sair com amigos, fazer coisas que me distraíssem da solidão que começava a me consumir. Eu pensei que o tempo ajudaria a curar as feridas, que eventualmente eu encontraria paz novamente. Mas Irene continuou me enviando mensagens. No começo, pensei que era uma maneira de encontrar encerramento, algo que nos daria a oportunidade de entender o que aconteceu de errado. Mas logo as mensagens começaram a mudar. Elas não eram mais sobre o relacionamento ou o que tínhamos passado. Elas se tornaram constantes, desesperadas, até assediantes. Sinto sua falta. Eu preciso ver você. Por favor, não me deixe sozinho. No começo, eu tentei ser compreensivo, pensando que talvez o término a tivesse afetado mais do que eu percebera. Mas logo, essas palavras se transformaram em algo mais sombrio. Algo que eu não podia mais ignorar. Eu sabia que algo não estava certo. Ela começou a me enviar mensagens no meio da noite, mensagens que me faziam levantar, mensagens cheias de desespero e angústia. Às vezes ela simplesmente dizia: "Não consigo viver sem você. Preciso de você." E outras vezes, as palavras eram mais duras, mais diretas. "Você vai se arrepender de ter me deixado. Não vou deixar você ir tão facilmente. Você verá do que sou capaz." O medo se instalou em meu peito. Embora eu não quisesse admitir, eu sabia que algo não estava certo, mas a negação era forte. Meu coração me dizia que ainda era possível resolver as coisas, mas minha mente insistia no contrário. Eu sabia que tinha que cortar todo o contato, que eu tinha que ser firme, mas fiz isso cautelosamente. O que mais eu poderia fazer? Eu não a amava mais. Eu só queria que ela desaparecesse da minha vida para que eu pudesse seguir em frente sem ter que olhar para trás. Mas Irene pareceu não entender. As mensagens dela continuaram, mesmo quando parei de responder. O assédio se tornou mais presente, mais insuportável. Toda vez que olhava para o meu telefone, havia uma nova notificação dela, e cada vez isso era mais alarmante que a anterior. Foi quando conheci Valíria. Eu a conheci por acaso, em um café, em um dia chuvoso. Ela me abrigou da tempestade com um sorriso caloroso e uma conversa informal que, em sua simplicidade, me deu uma folga. Valíria não era como as outras mulheres que eu conheci. Ela era diferente. Havia algo sobre ela que me cativou desde o primeiro momento. A risada dela era como música, cheia de energia, e a maneira como seus olhos brilhavam na luz fraca me fez sentir que havia algo especial sobre ela. Conversamos por horas, sem pressa, sem pressão. Dentro de alguns dias, começamos a nos ver mais frequentemente. Suas mensagens eram alegres, cheias de curiosidade sobre mim. Tudo parecia tão natural com ela. Valíria me fez sentir como se pudesse respirar, como se talvez eu pudesse recomeçar. Com Valíria, tudo era diferente. A ternura dela, seu riso, o jeito como ela me ouvia. Tudo parecia se encaixar de uma forma que eu não experimentava há muito tempo. A presença dela me acalmava, me fazia esquecer o tormento constante das mensagens de Irene. Embora meus pensamentos estivessem ainda um emaranhado de emoções confusas, comecei a pensar que talvez a vida estivesse me dando uma segunda chance, que talvez eu pudesse ser feliz novamente. Valíria me fez pensar que o sol poderia sair depois da tempestade, que, depois da escuridão, sempre havia luz. Mas o passado
como muitas vezes acontece, não estava disposto a me deixar ir tão facilmente. Era um domingo à tarde, uma tarde chuvosa. O vento batia furiosamente contra as janelas do meu apartamento e o som da chuva caindo incessantemente fazia tudo parecer mais irreal, mais tenso. Valíria e eu estávamos em casa, compartilhando uma tarde tranquila juntos. Nós ríamos, conversávamos, aproveitávamos a calma que havia se resolvido entre nós. Havíamos preparado algo para comer e planejávamos assistir a um filme. Tudo parecia estar em seu lugar. Tudo parecia bem. Mas algo no ar estava mudando. Uma sensação, um frio que percorreu minha espinha sem motivo aparente. Houve um barulho estranho, como se alguém estivesse batendo na porta. No início, pensei que fosse o vento, mas, então, o som se repetiu. Uma batida forte. Não era normal. Não era algo que o vento poderia fazer. Levantei-me para verificar, mas antes que eu pudesse chegar à porta, o som parou. Fiquei ali por alguns segundos, esperando, mas não ouvi mais nada. Fiquei ali, imóvel, sem saber o que fazer. Meu coração estava batendo mais rápido. Algo não estava certo. A porta se abriu com um rangido alto. Eu me virei, meu corpo reagindo instintivamente. Mas, antes que eu pudesse chegar à porta ou fechá-la, eu a vi. Irene. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de choro e raiva. E, em suas mãos, uma arma. Eu não entendi o que estava acontecendo. Não consegui processar o que estava acontecendo. Minha mente não conseguia compreender o horror dessa imagem. Por quê? Como? Por que ela voltou? E por que em um lugar tão perigoso? O terror me paralisou. Valíria, vendo a cena, deu um passo para trás e tentou ficar entre ela e a frenética Irene, mas foi inútil. Tudo aconteceu tão rápido. Os tiros ecoaram pela sala. O som era ensurdecedor, e a força de cada impacto me empurrou para trás. Uma dor aguda atravessou meu peito e minha cabeça. Valíria gritou, e eu pude ver em seus olhos uma mistura de surpresa, medo e desespero. Tentei me mover para protegê-la, mas era tarde demais. Num piscar de olhos, tudo ficou escuro. Acordei em um hospital. A luz fria no quarto me cegou por um momento. Eu estava deitado em uma cama, cercado por máquinas que apitavam, luzes piscando, uma sensação de tontura que me mantinha suspenso entre sono e realidade. Meu corpo doía. Minha cabeça estava girando. Demorei alguns minutos para perceber o que tinha acontecido, mas, quando o fiz, o horror tomou conta de mim. Valíria se foi. Ela estava morta. A polícia me informou que ela chegou em estado crítico, mas não sobreviveu. A angústia me dominou e eu tinha dificuldade para respirar. A imagem de Irene com a arma nas mãos repetia-se repetidamente em minha mente. Ela veio para minha casa, invadiu minha vida mais uma vez, sem pensar, levou embora tudo o que estava começando a significar algo para mim. A polícia não demorou muito para encontrá-la. Ela se entregou sem resistência, como se estivesse esperando ser pega. Ela disse que tinha feito isso porque não suportava a ideia de me perder, que não entendia por que eu escolhi Valíria em vez dela. Ela me disse que achava que, se eu a visse, se eu enfrentasse o amor dela, tudo poderia ser como era antes. Mas o amor não é um direito. Não é algo que pode ser possuído pela força. O amor é liberdade. É respeito. E Irene nunca entendeu isso. O amor dela havia se transformado em obsessão. E essa obsessão a levou à escuridão. As semanas seguintes foram uma provação. As lembranças daquela tarde, daquela porta se abrindo sem aviso, dos tiros, da dor, me assombravam. E a chuva, que sempre foi meu conforto, virou meu inimigo. Cada vez que caía, me lembrava do que eu tinha perdido, no que eu tinha falhado. As tempestades sempre pareciam me seguir, como se a própria natureza quisesse que eu nunca esquecesse o que tinha ocorrido. Às vezes, nessas noites chuvosas, quando o som da tempestade atinge as janelas e as sombras parecem se alongar mais do que o normal, fecho meus olhos e me pergunto: como pude ter ficado tão cego? Por que não vi o que Irene estava se tornando? Por que não fui capaz de proteger Valíria? E, acima de tudo, porque o destino parece brincar com a gente quando achamos que estamos seguros.
Meu avô nunca falava muito sobre seu passado. Ele era o tipo de homem que manteve suas memórias trancadas, como se temesse que a simples menção delas as tornasse mais reais. Você poderia dizer que o silêncio era seu refúgio, sua única maneira de se proteger dos fantasmas que o assombravam. Mas, como se a chuva tivesse o poder de libertar aquelas memórias, ele começaria a falar nas noites mais chuvosas. O vento sacudindo contra a janela, e o som da tempestade parecia agir como uma chave mestra, destrancando as portas de um passado que ele havia mantido escondido por tanto tempo. Nunca foi direto. Não, suas histórias não eram como as dos outros avós, cheias de anedotas e sabedoria. Não, ele falava como se sussurrasse com medo, como se cada palavra custasse esforço, e ao mesmo tempo, como se precisasse deixar sair para se libertar de um fardo insuportável. Eu frequentemente me encontrava sentado perto dele, sem ousar interromper, absorvendo cada palavra, cada fragmento quebrado de sua história. Eu não ousava pedir detalhes. Sabia que, se fizesse isso, provavelmente perderia aquela rara oportunidade de ouvir o que ele estava disposto a compartilhar, mesmo que fosse apenas uma pequena parte. Foi nesses momentos em que as tempestades se enfureciam contra nossa casa que ele começou a contar sobre sua juventude. Naqueles dias sombrios, quando a guerra devastou a Europa e o mundo estava à beira do colapso, meu avô se encontrou no lugar onde a humanidade perdeu sua dignidade. Foi então que sua história de horror e sobrevivência começou a tomar forma nos meus ouvidos. Eu me lembro como se fosse ontem a primeira vez que o ouvi falar sobre seu cativeiro. Eu tinha cerca de 12 anos e muitas vezes me refugiei em meu espaço durante as tempestades, sob os cobertores, sentindo que o rugido do vento de alguma forma me envolvia, como se o mundo inteiro pudesse cair separado. Foi uma daquelas noites de chuva torrencial quando, em uma voz baixa, quase inaudível, ele começou a me contar sobre o dia em que foi capturado. Eu sabia que algo sério havia acontecido na sua juventude, mas nunca imaginei o que esse passado implicava. Um passado envolto em escuridão, algo que ele nunca falará, a não ser quando o vento, como fez em aqueles dias, estava disposto a empurrá-lo para quebrar seu silêncio. Meu avô, nascido numa pequena cidade onde a vida era pacífica, nunca imaginou que a guerra pudesse alcançá-lo. Ele tinha apenas 18 anos quando foi capturado. Naquela época, ele pensava que a guerra era algo distante, que nunca aconteceria à sua porta e que não o afetaria. Mas o destino, como o vento que carrega a chuva, não pede permissão. Na manhã cinzenta em que foi preso, o ar estava carregado com algo indescritível. O trem que o levou para o campo de concentração estava lotado com pessoas, com corpos pressionados uns contra os outros e almas quebradas. Ninguém sabia o que os esperava, mas todos sabiam que algo horrível estava prestes a acontecer. Gritos encheram o carro, mas não eram apenas gritos de medo. Eram gritos de desespero. Meu avô me disse que naquele trem, a morte já parecia próxima, como uma sombra silenciosa deslizando entre os passageiros. Naquele carro, ninguém ousava olhar nos olhos do outro, como se, ao fazer isso, vissem os horrores que estavam por vir. A viagem parecia sem fim. Os dias se arrastavam e o frio penetrava nos ossos de todos os prisioneiros. Havia algo no ar, algo que sufocava a esperança, um peso que se sentia e que pesava mais do que seus próprios corpos. As pessoas começaram a perder a noção do tempo, com os dias se tornando um pesadelo sem fim. E quando chegaram ao destino, já não tinham forças para lutar ou resistir. Foram retirados do trem e levados para um acampamento que meu avô nunca quis se referir pelo nome. Embora ele tivesse aprendido a esquecer isso, o eco do seu nome continuava a ressoar em suas memórias como uma maldição. Era um lugar onde as sombras pairavam sobre corpos cansados. Um lugar onde a humanidade foi despojada de sua forma, tornando-se algo mais sujo, mais primitivo. Um lugar onde não importava quem você era, apenas se poderia continuar respirando. Ele me disse que, a princípio, os prisioneiros não entenderam o que estava acontecendo. Parecia um sonho do qual nunca acordariam, até que as condições começaram a torná-lo claro. Nada era um sonho, que a morte ou a vida dependiam apenas da resistência. Fome, frio e constante vigilância eram a ordem do dia. A comida era escassa e as rações, uma piada. O pão que lhes foi dado estava encharcado de poeira e sujeira,
Uma mistura repulsiva que servia apenas para temporariamente suprimir a sensação de vazio nos seus estômagos. Meu avô me contou que, em certa altura, ele começou a se perguntar se tinha, de alguma forma, começado a morrer desde o primeiro dia em que entrou por aquela porta. O medo não se manifestava apenas no corpo, na pele rasgada pelo frio ou pela fome. Não, o verdadeiro medo era ver como as pessoas, os prisioneiros, começaram a se perder. Seus olhos ficaram vazios, ocos, como se cada um estivesse se despindo de sua humanidade. Como se a sobrevivência não fizesse mais sentido. Como se o instinto de preservar a vida fosse mais forte que a razão para viver com dignidade. Meu avô me disse que era isso o que o aterrorizava mais. Como as pessoas que uma vez foram seus amigos começaram a brigar uns com os outros por uma simples migalha de pão. Como, para permanecerem vivos, se tornaram sombras. E o pior de tudo, sabendo que ele mesmo estava começando a perder algo dentro, como se o desespero pudesse infectá-lo da mesma forma que a fome. Na noite, quando o vento soprava pelas rachaduras no acampamento, parecia trazer mais do que apenas frio. Era como se as almas dos mortos vagassem por aí, buscando incansavelmente uma saída. No entanto, o verdadeiro medo, aquele que verdadeiramente desumaniza, era a constante vigilância. Os guardas não apenas viam, eles não apenas observavam. Eles eram como sombras espreitando das torres, com olhos que não apenas avaliavam o físico, mas viam além, tocando as profundezas mais profundas, esmagando qualquer tentativa de ter esperança. O pior momento de todos, meu avô me contou, foi quando um grupo de prisioneiros tentou escapar. Ninguém ousara fazer isso antes, porque a morte era certa. Mas naquela tempestade de fúria e desespero, alguns acreditavam que talvez houvesse algo além das paredes, algo pelo qual valeria a pena lutar. Meu avô viu como eles foram pegos antes que pudessem escapar, como foram arrastados de volta para o acampamento, na frente de todos, executados. O som dos tiros, de almas sendo arrancadas, estava gravado em sua memória. E naquele momento, algo dentro dele quebrou, porque ele entendeu que a fuga não era apenas um ato de coragem, mas dos condenados. E assim, dia após dia, meu avô sobreviveu. Não por bravura, mas por pura necessidade. Houve promessas que ele não conseguiu quebrar. Promessas feitas à sua mãe antes de ser levado para o inferno. Promessas que, embora dilaceradas pela dor e desespero, permaneceram vivas em seu coração. Quando a guerra terminou e ele foi libertado, ele não era mais o mesmo. As cicatrizes não estavam apenas na pele, mas também na alma. E essas cicatrizes, invisíveis para os outros, eram o que continuavam a atormentá-lo. Ele sempre me disse que tempestades não eram apenas fenômenos meteorológicos. Algumas tempestades, as mais escuras, ocorrem dentro de nós. Aqueles que nunca dissipam,